Já estamos de volta aqui com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje no programa recebendo o Roberto Uchoa, policial federal especialista em segurança pública, e é um tema que não tenha dúvida, né, requer uma demanda de tempo muito grande. Nós voltamos no programa com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. E eu volto com você, Aloysio Abreu Barbosa. Uchoa, esse bloco a gente determinou aí localizar um pouco mais aqui, como diria Capi, falar do nosso canavial aqui, sinalizar essa troca de comando do 8º BPM, né? Saiu o coronel Luiz Henrique Barbosa, que foi um oficial muito bem avaliado pela comunidade de maneira geral, né? E a entrada agora do tenente-coronel Gustavo Marques. Como é que você viu essa troca de comando, qual a sua expectativa e qual a avaliação você faz do trabalho feito pelo Luiz Henrique Barbosa? Aloysio, você sabe, muita gente sabe como é que eu sou crítico dessas constantes trocas de comandos. O Ibiapina, que agora está na CPA, voltou para cá, era um comandante que tinha uma aceitação enorme na cidade, na região, teve inclusive abaixo-assinado para que ele não saísse, ele não queria sair, e veio o Luiz Henrique, que tinha experiência em outras cidades, também fez um excelente trabalho, teve números muito positivos e agora também sai para a chegada de um novo. Qual é a minha crítica? Você tem pessoas que defendem isso como uma oxigenação constante no comando. Pode ser, é uma visão. Eu já tenho a crítica do seguinte, é o conhecimento que se perde. Por quê? Você tem o Ibiapina, que trabalha aqui, chega sem conhecer nada. Começa a conhecer seus comandados, começa a entender a dinâmica da localidade, são 4 municípios, nós temos o maior município de extensão territorial do Estado, a gente tem complicações de interior, mas também temos alguns problemas de cidade grande, quer dizer, não é fácil você chegar aqui e trabalhar. E quando a pessoa começa a ter esse conhecimento, começa a ter um bom trabalho a ser desenvolvido, vem o comando do Rio de Janeiro e decide que ele tem que sair para ir para outro município. E todo aquele conhecimento se perde, vai com ele. Porque, infelizmente, a gente não tem nas instituições policiais um arcabouço que ele é administrativo e legislativo, em que esse conhecimento fique com a instituição. Não, ele é personalíssimo. Ele vai com o comandante ou com o policial. E aí você vem o Luiz Henrique, faz a mesma coisa e novamente você troca. Essa é uma grande crítica que eu tenho de você não ter uma participação maior dos municípios na segurança pública. Porque os prefeitos sequer são consultados. Você não tem esse trabalho de ver, olha, o que vocês estão achando, vocês estão avaliando bem esse comandante, eu vou fazer. Não é o interesse da localidade levado em consideração, é sempre o interesse da instituição. E esse é um problema que afeta muito as instituições policiais, como o serviço público como um todo. Eles têm trabalhado muito para si, voltado para si, pensando nas questões internas, esquecem um pouco da sociedade, sabe? Eu acho que tem que ter um envolvimento maior da sociedade. Se o trabalho está sendo bem desenvolvido, o comandante tem interesse em ficar, por que tirar? Sabe? Agora, você tem questões administrativas, um batalhão de prestígio, onde a pessoa vem e vira coronel full, aí a gente vai longe. Eu não gosto do troca-troca. Eu prefiro a estabilidade e a permanência desse conhecimento. De qualquer forma, a vinda do Ibiapina para o CPA me deixa... Eu não conheço o tenente-coronel que chegou, mas a vinda do Ibiapina já me deixou feliz, porque é uma pessoa que eu sei que criou laços com a região e tem interesse, muito interesse em trabalhar e levar um trabalho adiante em benefício da segurança pública da cidade. É uma pessoa que tem uma cabeça muito boa. Só para endossar, realmente o coronel Ibiapina deixou muito boa impressão e é fato. Cheguei até a noticiar no meu blog, se não me falha a memória, esse abaixo-assinado para que ele ficasse. Assim como o Luiz Eduardo Barbosa, né? Agora, o show, estamos aí, chegando ao 6º mês do governo Vladimir. Vamos analisar aqui na sua especialidade, não na sua experiência como política no passado. Como é que você vê aí o trabalho do Alonso Simão Oliveira na Secretaria de Segurança Pública do município?
e do Carlos Leitão à frente da Guarda Civil Municipal. Luiz, que trabalho, né? Eu acho que dá para a gente começar por aí. Eu conversei bastante com o Vladimir durante a campanha sobre segurança pública, assim como conversei com outros candidatos também. Você sabe, a maioria das pessoas que me acompanham sabe que meu interesse sempre foi ajudar, sempre estive aberto, conversei com o Rafael Diniz, conversei com o Caio Viana, conversei com o Vladimir, sempre me coloquei à disposição para ajudar, porque eu acho que a gente, quando tem interesse em ajudar a cidade, a gente tem que pensar na comunidade e não no político da ocasião. E o Vladimir sabe, ele tem o conhecimento das questões, ele sabe o que precisa ser feito. A gente sabe que a cidade passa por um momento fiscal complicadíssimo, a gente sabe que você tem problemas de estrutura grande, mas ao mesmo tempo você tem políticas que poderiam ser implementadas sem necessidade de gastos. Você pode fazer PPP, você pode tentar saídas, a gente tem um Porto do Açu aqui do lado, você tem que ter essa conversa, você tem que ter essa liderança. E, infelizmente, o Rafael criou uma Secretaria de Segurança Pública que foi um grande avanço, porque eu acho que para a gente tratar de segurança pública tem que ter uma secretaria voltada para isso, mas parece que ela está no marasmo, ela está largada ali em terceiro, quarto plano. Em 6 meses de governo, a gente só teve uma atuação da Guarda Municipal de forma subsidiária à Polícia Militar, em ações aqui e acolá, mas nada de novo no horizonte, nada de inovador, nada de mudança. Infelizmente, é mais do mesmo ou um pouco menos do mesmo. Eu esperava mais, vou ser sincero que eu esperava mais desse governo na área de segurança pública. O que você esperava mais? Principalmente o início de um processo de qualificação da Guarda Municipal. A gente precisa trazer essa Guarda Municipal para atuar na segurança pública, de forma complementar e parceira da Polícia Militar. Não pode mais você deixar tudo na contra a Polícia Militar, Luiz. A gente tem um batalhão com 900 e tantos homens para cuidar de 4 municípios. E a gente tem na Guarda Municipal 700 e tantas pessoas só para o município de Campos. Eu sempre falei, vamos utilizar a Guarda Municipal de Segurança Pública. Mas a gente precisa qualificar essa guarda, a gente precisa prepará-los para essa atuação. Não é pegar a Guarda Municipal, chegar na rua e falar, agora você vai trabalhar em segurança pública. Você tem que ter noções de uso progressivo da força, abordagem, você tem que ter um preparo intelectual, um preparo técnico, um preparo físico para você atuar na segurança pública. Quer dizer, mas são coisas que já poderiam estar sendo feitas, porque é um trabalho que demora para ser implantado. Não dá para você chegar em 1 ano, 2 anos de governo e começar a preparar uma instituição do tamanho da Guarda para atuar onde? No próximo governo? No outro? Quer dizer, é um trabalho que já deveria estar sendo feito, o prefeito sabe disso, nós conversamos muito sobre isso, infelizmente com o secretário de Segurança eu não tive muito contato, mas eu acho que não está sendo feito de forma adequada, ou se está sendo feito, não está sendo dada a divulgação adequada. E a segurança pública é um problema, você mesmo está falando sobre a questão de jogar pedra, que no caso é atribuição da Polícia Rodoviária Federal, mas por que você não pode ter ali a Guarda Municipal atuando de forma integrada e subsidiária a essas demais forças, atuando de forma complementar? É isso que eu sempre defendi, e é isso que eu acho que não está sendo feito. Se está, me perdoe, porque não está tendo divulgação. Mas você, a divulgação à parte, você como profissional da área, estudioso da área, você tem alguma notícia de que esteja sendo feito ou não? Nenhuma. Inclusive eu recebi contatos de guardas municipais preocupados, falando comigo, poxa, senhor, não teve nada apresentado até o momento, e a gente está preocupado com isso, e eu inclusive fiz uma crítica, eu soltei um áudio falando, poxa, não dá para a gente ter 100 e tantos dias de governo e não apresentar nada. Eu acho que quando a pessoa se propõe a comandar uma secretaria, e aqui vai a crítica ao secretário, ao prefeito, mas também ao secretário. Eu acho que quando a gente se coloca de frente de uma situação e você quer se colocar como gestor de uma secretaria, você não pode só reclamar das dificuldades, você tem que apresentar saídas para contornar essas dificuldades. Eu acho que quando a gente quer assumir uma secretaria ou assumir alguma coisa, a gente quer deixar um legado. A gente quer deixar algo que as pessoas se lembrem que a gente fez. E até agora a gente não está vendo, eu não estou tendo conhecimento
E se eu não estou tendo, que sou da área, que estudo e me entendo do assunto, imagine o restante da sociedade. Você está tendo retorno de falta de ação, na verdade. De guardas municipais que relatam que nada mudou, não é isso? Exatamente. Tá, vamos analisar dados estatísticos, dados da Folha, não são do ISP, são da Folha, mas porque o ISP é aquela coisa. No caso do homicídio, por exemplo, quando a pessoa leva, sei lá, 2 tiros, vai Ferro Machado, morre uma semana depois, em virtude daqueles ferimentos, eles não contabilizam como homicídio. O que a gente acha incorreto, a gente contabiliza como homicídio. A gente faz isso há algum tempo já. Na Folha faz isso no mínimo há uns 15 anos. E nas estatísticas, dessa parte, são muito bem feitas, muito bem atualizadas. E elas contabilizavam, até o dia de ontem, dia 7 de junho, 46 homicídios de 2020. Em 2021, até o dia de ontem, quer dizer, o dia de ontem, no caso, foi 2020, né? Foi dia 7 de junho do ano passado. Mas até o dia de ontem, 2021, mesmo período, de 1º de janeiro a 7 de junho, 53 homicídios. É uma sutil elevação aí. Você tem um aumento de 7 homicídios no mesmo período entre 2021 e 2020. Você acha isso substancial? Seria causado pelo quê? A gente está indo na contramão do número nacional. Porque, Aloysio, uma coisa que acho interessante e ao mesmo tempo preocupante é o tratamento que se dá a essa variação do número de homicídios. Por exemplo, a gente teve um crescimento até 2017 muito grande. Se não me engano, 2017 bateu um número absurdo de 60 e tantas mil mortes, 1000 homicídios. E depois você teve 2018 e 2019 uma redução consistente em 2 anos, uma grande redução. Inclusive aqui na nossa cidade, você também teve uma redução. E muita gente imediatamente se colocou como o motivo daquilo, sejam políticos, sejam gestores da área de segurança. Você teve todo mundo, não, isso aqui caiu por causa das minhas ações, caiu por não sei o quê. Agora, quando você teve em 2020 um novo aumento no número de homicídios, não tem pai, né? Filho feio não tem pai, não aparece ninguém. E agora, no primeiro trimestre desse ano, nacionalmente, teve uma redução de 11% no número de homicídios. Os pais estão voltando, aqueles mesmos pais. Olha, está caindo o número de homicídios, é por isso. Quando, na verdade, o que a gente tem, e eu acho, eu trabalho nessa linha, de que o problema é o seguinte: a gente está perdendo nossos jovens. A gente disputa os nossos jovens com o crime de uma forma completamente desigual. A gente não dá visibilidade à nossa juventude. A gente não dá pertencimento a essa juventude. Você não dá perspectivas a essa juventude. E, ao mesmo tempo, você tem o crime oferecendo exatamente isso. Visibilidade, pertencimento, sabe? Possibilidades, mesmo que sejam imediatas. Porque a gente tem que levar em consideração que a juventude é realmente isso. Ninguém pensa em longo prazo. Ele pensa no hoje. Se bobear, no máximo, no amanhã. E como é que a gente vai trabalhar de forma... fazer um trabalho de base no combate ao homicídio se a gente não disputa esses jovens? Isso falando no trabalho social, no trabalho de disputar os jovens. E a outra ponta, que é a impunidade. Eu fiz uma pergunta, o delegado titular da 134, no último programa que ele veio, eu fiz uma pergunta, o Cláudio até perguntou para ele sobre os índices baixos de elucidação de crimes, como isso afetava, e ele fez uma defesa, claro, do trabalho dele, de que os números não são esses e tal. Mas eu tenho um número já, relacionados a 2018, levantados pelo Instituto Sul da Paz, junto ao Ministério Público, que o índice de solução de homicídio no estado do Rio de Janeiro é 11%. Como é que a gente vai ter uma política de combate aos homicídios se a gente sequer consegue chegar aos autores? Aloysio, se a gente colocasse 5.000 homicídios e falasse que somente 500 dos autores nós conseguimos alcançar, ou 600, e que 4.500 deles ficaram impunes. Como é que você vai, o crime mais grave,
crime mais grave previsto na nossa legislação, a gente não consegue solucionar. Então, esse é um grande problema. Aqui em Campos, especificamente, o trabalho tem sido bem feito. Inclusive, o Pedro Emílio tem feito um trabalho muito bom com relação a essas guerras, esse tráfico, guerra de facções, controle de território e tudo. Mas, no quadro geral, não é isso que a gente vê. Agora, a avaliação local é aquilo. Só no final de semana agora nós tivemos 3 homicídios, né? Que a Polícia Militar encontrou. Então, um número que está dentro, infelizmente, está dentro da nossa normalidade. E é um número que está ali em razão dessa guerra de facções, de tráfico de drogas. E essa guerra às drogas a gente tem que rever como a gente vai fazer isso aí. Porque não está dando resultados. Já são décadas de combate à droga. A gente está lotando nossos presídios com pequenos traficantes. E os homicidas a gente está deixando de fora. Nós somos um dos países que mais prende no mundo e, sem dúvida nenhuma, posso afirmar que somos um dos que pior prende. Porque a gente prende o criminoso pé de chinelo. E aquele que importa a gente está deixando fora. Tem muitas manifestações aqui. Eu peço desculpas. Tanto eu devo estar apanhando aí nas manifestações. Não, eu sou muito controverso no que eu defendo. Não, até que não. Eu acho que o tema que causou mais impacto, pelo menos aqui no streaming, foi a questão local, né? O Capi estava certo, falar do nosso canavial. Vou ler algumas aqui, se me permitem. Claro. Peço desculpa que eu não vou poder ler todas, como não vou poder fazer todas as perguntas do grupo, tem perguntas excelentes, mas enfim, isso é uma coisa viva, né? Ralph Boschenstein, qualificação e logística da Guarda Municipal na nossa cidade. Terezinha Bianchi, em cima das críticas que você fez da não alteração de ritmo na área de segurança entre os governos, do show. A Guarda Municipal parece educação, muitos profissionais em função administrativa. Terezinha Bianchi, de novo, a única preocupação que eu vejo é armar a guarda. Nice Barcelos, como São Joanense, introduz aqui o critério regional, que é sempre importante. Após a venda do empreendimento particular do Porto do Açu, o senhor Uchoa não acha que os índices de criminalidade, em todos os sentidos, tiveram um aumento significativo nos municípios da região, principalmente os limítrofes de São João da Barra? A maioria dos operários vem de todos os lugares do país e do mundo e passam a residir principalmente em São João da Barra, e em Campos pouco se sabe sobre a situação desses indivíduos. Várias perguntas aqui, às vezes trava aqui. Aqui tem o Emil Bacarabase. Não percebemos a presença da Guarda Civil Municipal em Campos. Infelizmente, Campos virou uma cidade sem lei. Rogério Bianchi, terra sem lei dos primórdios da sua fundação. A história da cidade é feita de lutas e conquistas sangrentas. Quer comentar esses vários comentários aí, Uchoa? E perguntas vamos também? Vamos sim, claro, com certeza. A questão da cidade sem lei, isso é uma percepção que eu estou tendo também. Eu tenho circulado por aí e estou com essa sensação de que está imperando uma certa desordem. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de cuidado do poder público com questões básicas, de cuidado com o trânsito. A gente vê motocicleta andando em calçada disparado, quase atropelando os outros, desordem na rua, o pessoal não respeita mais o sinal, sabe? Está um terror, o negócio piorou muito. Eu, pelo menos, é a sensação que eu tenho, como cidadão rodando no dia a dia da cidade, isso eu concordo. E realmente não tenho visto na Guarda Municipal nas ruas. Com relação à questão de armamento da Guarda, eu concordo. Eu acho que é um foco muito grande em armar. Eu acho que o armamento letal, ele deve ser consequência de um trabalho, de um treinamento, não a finalidade de um treinamento. Por exemplo, se eu quero preparar a Guarda Municipal para atuar na segurança pública em determinado destacamento, vai atuar de forma mais incisiva em situações que podem gerar perigo ao servidor e à população, eu tenho que preparar esse guarda para ter um instrumento adequado de trabalho. Mas não é você pegar e jogar arma em toda a Guarda Municipal e seja o que Deus quiser. Isso não é nem trabalhar uma gestão de segurança pública com seriedade. Mas vamos lá. E
a questão do porto. Realmente, você tem os portos, eles são centros que atraem determinadas modalidades criminosas. Você tem a chegada de prostituição, você tem a chegada de drogas, você tem gente do mundo inteiro, isso é fato. Agora, aqui na nossa cidade, eu ainda não tive essa percepção de que o Porto do Açu tenha contribuído para esse tipo de aumento de ocorrência. São João da Barra não tem os dados locais, eu não tenho, como eu não moro em São João da Barra e não percebo o dia a dia lá, eu não consigo ter essa percepção local. Mas em termos de dados, de uma amplitude, aquela coisa do regional que a Luiz mesmo falou, eu não tive essa percepção de que o Porto trouxe esse tipo de problema, não. Até por ser um porto mais específico, né? Ele é voltado para determinadas áreas comerciais, né? Diferente de um porto amplo que recebe de tudo, né? 8h26, Nogueira. Vamos lá. Desculpa. Acabei. Não, vamos lá então. A gente pode fechar esse bloco aí. Eu observo. Não pergunta, não? Rapaz, eu observo a colocação as colocações, na verdade, do Shoa são muito pertinentes. Tanto é que ele falou que estava aqui no contraditório, mas não está não, pelo contrário. O pessoal está na mesma linha de pensamento, ou ele na mesma linha de pensamento da maioria. Essa questão dos jovens, ela é muito pouco falada, muito pouco comentada e muito pouco trabalhada, o Shoa. E você fez uma colocação impressionantemente de quem vive o problema sabe muito bem o que você falou. Quem tem jovens em casa hoje, com essa pandemia, então, a coisa ficou muito mais complicada. Independente da formação dele, para ele conseguir o primeiro emprego, por exemplo, é um absurdo, porque as empresas exigem experiência. Como é que você vai conseguir o primeiro emprego seu, recém-formado, está com todo aquele conhecimento ebulindo ali na memória, doido para colocar aquilo em prática, se você não tem a experiência comprovada que eles pedem, né? E aí vem o tráfico, amigo, e paga um dinheirão, e não é pouco, né, para esses jovens e adota esses jovens aí. É uma disputa quase que, e você falou muito bem isso também, uma disputa desleal, né, o Shoa? O nosso, infelizmente, não dá voto, né? Você ter um trabalho de longo prazo, você ter um trabalho de base, isso a gente está falando em ações que demoram anos para dar resultado. Infelizmente, a gente tem políticos, não posso dizer que todos, mas a gente tem um grande número de políticos que se preocupam com o voto, que se preocupam com o resultado imediato, com aquela coisa da ação policial que você tira foto e sai dizendo que você... A gente já teve um governador falando que tem que dar tiro na cabecinha, que desceu de helicóptero na ponte Rio-Niterói para celebrar a morte de um criminoso. Quando a gente sabe como é que ele vai aparecer com um trabalho de base onde você está fazendo política de primeiro emprego, onde você está transformando as escolas não só num estabelecimento público, mas você tem que transformar as escolas, principalmente nas periferias e nas áreas mais carentes, como centros comunitários, como centros de acolhimento dessa juventude, para que recebam as famílias. Porque não adianta você ter um jovem, você saber que o jovem é problemático, você botar uma etiqueta nele e dizer, isso aqui dá problema e segue em frente. Porque você está colocando uma etiqueta que vai arruinar a vida dele. E você não está indo em busca do problema que causa aquilo tudo, do fato causador. Você não conhece a família, você não sabe o ambiente que ele veio. Às vezes é um ambiente de violência doméstica, às vezes o cara mora numa casa e que o esgoto corre na frente da casa dele. Ele não tem luz para estudar. E como é que você quer chegar para esse jovem que vê a mãe apanhando, que o pai ganha um salário mínimo, às vezes a empresa não paga o salário dele, que ele não tem luz, que ele tem esgoto, que a única comida que ele tem na escola, e você vai falar para ele, olha só, estuda, vem para cá, eu vou te dar um péssimo ensino, eu vou te dar uma péssima qualidade de vida para você conseguir ser alguém. Não cola. Ninguém mais cai nessa historinha. Porque vem o criminoso do lado e diz, olha só, o Estado quer que você se dane. O Estado é uma máquina de moer. O que o Estado vai fazer? Ele te colocou essa etiqueta e ele quer te prender em algum momento. Então, pelo menos vem aqui e ganha esse dinheiro aqui, vem comigo, que pelo menos você não vai viver nessa miséria para sempre. É isso que a gente tem que lutar. Enquanto a gente não brigar por isso, a gente vai continuar nessa política de confronto surreal.
O que nós temos? Pobre matando pobre. Porque quem está numa ponta é o policial de base, é o policial civil, é o soldado, é o cabo. E do outro lado, é o traficante, que é esse moleque que foi levado para lá, que o Estado não deu sequer a mínima chance dele querer fazer algo diferente. Não estou dizendo aqui que o criminoso é coitadinho, não. Porque isso é desmerecer aquele que, mesmo diante dessas condições todas, não escolheu o caminho do crime. Mas eu quero dizer o seguinte, nós precisamos disputar para que cada vez menos escolham o caminho do crime e cada vez mais fiquem no caminho correto. E para isso, só fazendo esse trabalho de base. Perfeito. Bom, são 8h31, avançamos aqui um pouco nesse bloco, mas vamos fechar rapidamente, faço um intervalo curto aqui para a gente voltar com você, Roberto, e também, né, as demandas aí para esse último bloco que, já como a Luiz disse, para a gente entrar um pouco nessa área de política também. 8h31, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Quando se pensa em